Graça e paz, igreja! Amém! Todo mundo alegre? Gente, depois desse louvor, dessa adoradora intensa, eu já estive numa igreja onde ela estava louvando lá no meu bairro, Chiquérrimo, que é o bairro Caborim Pequeno. É um dos bairros mais chiques do Rio, daqui de Angra e do Rio, né? Gente, olha, nervoso a gente tem, porque falar de coisa séria, estar na presença de Deus, a gente fica assim. Quem fala que não é mentiroso, e aqui a gente trabalha com verdade, a gente fica tenso, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sou da Igreja Evangélica Projeto Aliança Eterna. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores. Estou aqui debaixo da bênção do pastor Daniel Smith, da pastora Gisele Smith e do meu pastor Rodrigo Lima. Graças a Deus tem bastante pastores, né, gente? É muita gente para puxar a minha orelha. Fora os líderes de tudo que é coisa, né? Então, assim, aonde eu vou, eu acho, se eu fazer errado, alguém está me vendo por aí. Quero agradecer aos pastores dessa igreja, que a irmã acabou de falar o nome, mas eu acabei de me esquecer. Eu quero agradecer a Deus aos pastores dessa igreja e a irmã Ana Lúcia Paulino. Gravei! E a irmã Rose também, minha amiga em Cristo, intercessora, que foi a ponte para que eu estivesse aqui. E agradecer ao meu pai, eu já adorei a ele nessa noite. E eu sou igual, irmão, sou intensa. Por quê? Gente, é como diz o apóstolo Luiz Hermínio, eu não quero guardar nada, eu quero gastar tudo que eu tiver. Até a minha saúde, se eu precisar gastar, não, eu vou gastar também, gente. Ai, uma terapeuta falando que vai gastar a saúde. Vou gastar a saúde sim, para Jesus eu vou, não vou gastar no mundo. Porque ele também restaura. Se ele vê que você está se gastando muito, ele te restaura como um vaso na mão do oleiro. Então, assim, quando Jesus voltar, esse corpo que é corruptível, ele vai se tornar incorruptível. A gente não vai sofrer, a gente não vai envelhecer, a gente vai ter problema lá. Então, vamos parar de economizar essa voz, esse corpo. Vamos vir para a casa do Senhor, o quê? Animadas, alegres, é para pular, é para dançar, é para dar glória a Deus, aleluia. Entendeu? Deus restaura depois se você ficar cansado. Amém? É muito difícil para uma pessoa pentecostal palestrar, porque ela começa a pregar, mas eu já estou com a minha postura aqui. E eu sei que tem pregação vindo por aí. Meninas do céu, Deus ele é tão fiel que o tema que foi pedido para que eu falasse nesta noite, que é autoestima, autoimagem, autovalorização, Deus ele é tão fiel que naquilo que a gente é ferido, ele nos coloca para ministrar. Pensa no ser humano que já teve a autoestima baixa pouco, é no fundo do poço mesmo, assim, zero autoestima. E obviamente que a autoestima, para quem tem um pouquinho de entendimento hoje, não é difícil de entender quando você tem o Espírito Santo de Deus e você tem a palavra. Porque aqui a gente está falando como cristão. Se eu estivesse no meio de um povo que não conhece a Deus e não tivesse Espírito Santo, aí eu ia ter que mudar o meu discurso todo, porque eu estou com ele aqui na mente. Mas acredito que aqui todas as mulheres são cristãs, não são? Todas são? Então eu posso falar de crente para crente, né? Glória a Deus. Então eu posso falar como mulher cristã, de mulher para mulher cristã, de uma forma tranquila, sem que haja lacração e condenação. Então, falando de um ponto de vista cristão, quando nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossa vida, nós começamos a entender melhor a autoestima, a autoimagem, a autovalorização, de um ponto de vista onde a gente consegue separar o que é a autoestima que se prega lá fora e o que é a autoestima que se prega aqui dentro, né?
Se você ouvir palestrantes, psicólogos, psicanalistas, doutores, coaching, da parte de fora, você vai ver o foco aonde? No corpo, né? No cabelo, no silicone, no botox, no bumbum na nuca. Essas coisas assim que vocês vão ouvir lá fora. No feminismo, na mulher que manda no marido. E são princípios que, à luz da palavra de Deus, não funcionam para nós. Vocês estão entendendo? Tem coisa que a gente escuta lá que não funciona para quem quer o quê? Obedecer a Deus, seguir os princípios. Porque não adianta você ser muito poderosa, uma mulher com autoestima lá em cima, e dentro da sua casa você não sabe ser uma mulher cristã com seu marido, com seus filhos. Então, automaticamente, você está quebrando princípios. Então, essa tua autoestima pode ser valorizada no mundo, mas é desvalorizada para Deus. Para Deus não serve. Mas, algumas coisas são coerentes. Quando nós falamos de autoestima, nós temos uma pessoa que pode ter uma autoestima saudável, uma pessoa que pode ter uma autoestima baixa, e uma pessoa, uma mulher ou um homem que pode ter uma autoestima inflada. Ninguém vai se revelar que não precisa, mas eu quero que nesse pouco tempo que eu tenho, para simplificar o que eu tenho para falar, você consiga se identificar se a sua autoestima ela é baixa, se ela é saudável ou se ela é inflada. Então, que você vem identificar dentro desse tempo que Deus tem para nós. A autoestima, ela é a forma como que você se vê, como eu me vejo, como eu me conheço, quem sou eu. E é muito triste a gente, como cristão, não se conhecer, não se entender, não se ver como a gente realmente é. Não é verdade? Não ter discernimento de si. Porque eu falo, se nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia na verdade, e aí a gente sempre espiritualiza tudo, né? E a gente pensa assim, Deus só quis enviar Jesus, salvar minha alma, levar para o céu, mas a minha vida enquanto aqui na terra é uma derrota. Uma pessoa que anda, né, capengando na terra e dizendo que é cheia do Espírito Santo. O comportamento de uma pessoa com uma baixa autoestima não é coerente com uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Então, a autoestima saudável é de alguém que reconhece as suas qualidades. E a gente precisa quebrar tabu no meio da igreja. Porque muitas vezes é pregado para nós assim. Não fala que você canta bem não, senão você está roubando a glória de Deus. Não fala que você prega bem não, senão você está roubando a glória de Deus. Gente, tem gente que recebeu o dom do louvor e ela canta bem. A irmã acabou de louvar aqui, ela canta bem, gente. Ela canta bem porque Jesus deu ela esse dom e provavelmente ela estuda para cantar melhor ainda. E qual pecado tem dela ter uma autoestima e entender? Eu entrego o melhor que eu posso para Deus. Isso também é autoestima. Aí você é formado, você estudou, você fez vários cursos, você fez uma faculdade, você é ótimo em alguma coisa. Aí chega uma pessoa para você e fala: nossa, você é muito bom nisso. Sou nada, sou mais ou menos. Sou não sou bom não. Ai, você tá muito bonito. Tô nada, menina, eu sou feia pra caramba. Olha aqui a minha orelha, o tamanho da minha orelha. Você já viu o tamanho da minha orelha? Nossa, você tá ali. Tô não, menina, como é que eu tô gorda? Nossa, essa tua roupa tá linda. Ih, menina, comprei ali no bazar ali, ó. Paguei R$10. Assim, a gente vai se estragando e se diminuindo e se diminuindo. Mas assim, a autoestima, ela tá ligada a muitos valores e sementes que foram plantadas em nós. Muitas vezes até mesmo no ventre.
E é difícil para mim palestrar porque eu também sou intercessora, eu também atuo, ajudo minha igreja na área de libertação, essas coisas. Então, assim, tem coisa que não tem como você tirar. Então, existem raízes na vida da gente, que a gente carrega da nossa família, das nossas dores do passado. Tudo isso influencia na forma com que nós nos enxergamos. Rapidamente eu conto para vocês porque que a minha autoestima ela era muito baixa, ela ainda não está no nível elevado, tá, gente? Só para avisar para vocês, porque aqui a gente é tudo vaso, então não preciso ficar falando para vocês que eu estou com minha autoestima lá nas alturas também, que é mentira. Ela está caminhando, está melhorando, tá? Porque aqui não tem mentira, não. Eu tive problemas na infância devido ao abandono materno com 9 meses de idade. Eu não fui criada com pai, nem com mãe. Aliás, eu nem conheço a minha mãe. E quem pode colocar uma boa autoestima na vida de uma filha é uma mãe. E principalmente um pai. Por incrível que pareça, todas as teorias, seja ela da psicologia, da psicanálise, de qualquer teoria que você estudar aí, vai dizer que o pai é muito responsável pela autoestima de uma mulher. E eu já vi como que as menininhas, quem é mãe de menina, e quem é mãe de menina sabe o quanto que a menina fica toda quente quando o pai elogia elas, né? Toda menina merecia ter um pai bom, um pai presente, um pai que elogia, um pai que aponta destino. Filha, você é linda. Filha, você é princesa. Toda menina merecia ter um pai que levasse flores para ela, para que quando ela crescesse, ela entendesse que o rapaz que ela vai conhecer, o rapaz que ela vai namorar, ele não vai dar para ela menos do que aquilo que o pai deu. Mas se essa menina ela não tem pai presente, ela não tem um exemplo de mãe, às vezes a mãe também é uma mulher ferida, sofrida por vários traumas dela, e isso vai sendo impresso na vida dessa menina, na mente dessa menina. Estou falando mais de menina, apesar que tem uns varão aqui, mas é porque é mais para mulheres mesmo. Mas isso acontece na vida dos homens também. E essa mulher, ela cresce com a sua identidade fragmentada, dividida, incompreendida por si mesma, porque ela não teve um pai, ela não teve uma mãe, e assim foi a minha história. E aí na adolescência tem toda aquela carência afetiva, e aí muitas vezes quando chega na idade de namorar, como foi meu caso, se envolve o quê? Com o primeiro traste que aparece ali na vida. E a minha autoestima baixa, a minha carência de afeto me levou a me relacionar com uma pessoa muito má. E eu estou resumindo. E nesse tempo de casamento, eu passei por um processo muito dolorido de violência doméstica, de abuso psicológico. Vamos falar a verdade, eu apanhava. Eu apanhava bastante. Apanhava de couro mesmo, de uma pessoa. Isso tudo, e eu permiti isso ainda por 7 anos. Se eu fosse uma mulher com uma boa autoestima, no primeiro grito, eu já falava, opa, não foi assim que a minha mãe me ensinou, não foi assim que o meu pai me ensinou, essa não é a vida que eu mereço. Porque quando você tem uma autoestima saudável, você sabe sim o que você merece. E isso não é sobre vaidade nem sobre orgulho. Não, gente. A gente aqui não está falando de salvação, não, tá? A gente não está pregando, a gente não está falando de merecer salvação. Salvação só Cristo pagou por nós. A gente está falando de conforto, a gente está falando de paz, a gente está falando de abraço, a gente está falando de carinho, a gente está falando o quê? De cuidados, a gente está falando de dignidade. Como mulher, muitas mulheres, por terem a autoestima muito baixa, suportam situações que jamais ela suportaria
se ela tivesse uma autoestima saudável, curada, se ela fosse uma mulher restaurada, se o vaso dela estivesse totalmente restaurado, jamais ela suportaria abusos psicológicos e físicos na vida dela. Então, a autoestima, ela pode vir sim de uma boa vivência ou de uma má vivência na infância, e isso é uma coisa muito clara. A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela se critica demais, ela se sente incapaz e ela não é merecedora. Nunca era merecedora. E eu vivi isso uma época da minha vida, onde eu conseguia comprar um presente muito caro para as pessoas, mas não comprava para mim. Sabe? Uma amiga vai fazer aniversário, eu vou dar ela um perfume do Boticário, mas e para mim? O que eu me dava no meu aniversário? E por quê? Porque a minha autoestima baixa fazia com que eu mimasse as outras pessoas. Para quê? Para que essas outras pessoas me dessem a atenção e o valor que eu sempre quis ter. Vocês estão entendendo? Que a autoestima parece que ele é um tema fácil e tranquilo, mas quando ela é baixa, a pessoa ela toma até prejuízo. Sabe por quê? Porque eu encontrei muita gente que se aproveitava dessa ferida que eu tinha, entendeu? Eu tinha uma tia, devido a eu não tinha tido esse problema de mãe, convivi muito com tia, essas coisas. Eu tinha uma tia que eu dava um presente para ela ficava boa comigo uns meses, mas depois ela esquecia daquele presente, aí eu tinha que dar outro presente para ela voltar a me amar novamente, entre aspas. Isso acontece às vezes com parentes, marido, mulher, não sei. Mas só quem tem autoestima baixa se sujeita a certo tipo de coisa, a certo tipo de trabalho. Só quem tem autoestima baixa aceita certos tipos de situações na vida. Então, a pessoa que tem autoestima muito baixa, ela se critica demais. Ela se sente incapaz, ela não se sente merecedora, ela tem medo de errar. E ela tem medo de se expor. E ela tem medo de quê? De decepcionar os outros. Gente, é uma das coisas mais ruins que eu sei, porque eu já vivi, é o medo de decepcionar os outros. É a autocobrança. Nossa, o pastor me deu esse cargo na igreja. Meu Deus do céu. Se eu decepcionar o pastor, não, eu não vou pegar. Não vou pegar porque ele está colocando tanta expectativa em mim, então eu posso decepcionar o pastor, não, eu posso decepcionar meu patrão, não, eu não posso errar nunca, porque essa pessoa, ela tenta mostrar que ela é bem através de um serviço perfeito, e é errado também, porque se nós tivermos uma autoestima saudável, nós entendemos o quê? O meu valor não está naquilo que eu faço. O meu valor está em quem eu sou. Vocês podem repetir isso comigo? O meu valor não está naquilo que eu faço. Não está naquilo que eu faço. Mas em quem eu sou. Isso acontece muito em igreja. E eu também já vivi isso. Pegar 300 cargos, trabalhar para jumento, para mostrar que eu sou importante. Mas no fundo eu estou só xoxa capenga, meu coração está destruído. E eu estou mostrando serviço para dizer que eu sou alguém. Às vezes eu estou servindo todo mundo para dizer que eu sou alguém. Às vezes eu estou pagando conta dos outros sem poder para dizer que eu sou alguém. Às vezes eu estou carregando o mundo nas costas para dizer que eu sou alguém. Mas eu sou alguém, eu não preciso provar isso para ninguém. Deus me fez único, e eu tenho que saber o meu valor. E as pessoas, elas têm que ver em mim a minha
posso favorecer a elas? Vocês entendem isso? Você não tem que favorecer ninguém para mostrar que você é bom. As pessoas têm que gostar de você por você existir. Já viu aquela expressão? Eu gosto de você de graça, irmão. Não te conheço. Você não faz nada para mim. Você nunca me deu 50 centavos, mas eu gosto tanto de você. Isso é um amor verdadeiro. Né, gente? Imagina uma pessoa gostar da gente sem a gente não ter feito nada. Jesus é assim, não é verdade? Olha eu pregando, bora. Para de pregar, vamos para palestra. Vamos falar de autoestima e falar de autoimagem. É tudo muito parecido. A autoimagem também, ela é a forma. A autoestima é como você se sente e a autoimagem é como você se vê. E aí é lógico que a autoimagem, ela entra muito na estética da gente, né? Mas olha, posso falar? Jesus cura os traumas. Eu sofri muito. Mas os bullying do meu tempo não nem era chamado de bullying. Eu não sei como que eu fiz, mas eu sobrevivi na época. E na questão da autoimagem na escola, eu, por exemplo, já fui chamada de macaca, beiçuda, beijo de arroba. Sabe o que é arroba, né? O peso da roça. Eu sou do interior de Minas Gerais. Então os meninos de lá, né, mineiro, macaca, beijo de arroba, não sei o quê. E eu ainda era muito chorona devido aos traumas, chora mesmo. Aí eu chorava mesmo, e não sei o quê. E era aquela luta. E Deus, ele é tão bom, né, que ele faz eu falar sobre essas coisas. Porque a beleza, ela é muito relativa. E hoje em dia, né, nessa época, nessa geração, tem muitas mulheres até adoecendo psicologicamente por conta dessa questão de estética. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma amiga que eu amo, ela de paixão. Ela nunca aceitou na vida dela o cabelo dela. E não é pecado usar aplique nem lace. Quando eu ficar rica, eu vou ter vários laces. Mas eu posso usar meu cabelo do jeito que eu quiser, eu posso ficar até careca, né? Mas essa minha amiga, o caso dela é tão sério, gente, que quando ela tem que fazer a troca, irmã, ela entra no carro, vai até o salão, desce do carro com a touca na cabeça. Eu mesma nunca vi ela com o cabelo dela normal. Dali ela já sai com aquilo. Ela falou que ela não consegue usar nunca mais, ela não consegue se enxergar sem aquele cabelo que não é dela. E eu já falei com ela, trata isso, cara. Porque a gente pode mudar, a gente pode ter vários cabelos hoje em dia, a gente pode ser loira hoje, morena amanhã, a gente pode ser tudo, mas isso não pode ser algo que afeta o nosso interior. Imagina num calorão, você tem que andar com aquele cabelão a vida inteira, não poder tirar nunca. Porque eu já usei aplique e pelo menos eu vou ser sincera para vocês, tá? Eu sou bem agitada e de vez em quando me dá uma vontade de arrancar aquele trem de madrugada assim, ó. Porque eu enfiava o dedo e o dedo não rodava lá dentro e eu, ai. Então, assim, Deus, isso tudo é escravidão. Isso tudo é escravidão, sabe? Eu tenho uma outra pessoa que eu gosto muito, ela tá quase careca também. Quase careca. Porque o couro cabeludo dela não respira. Não respira. Você vê as mulheres deformadas, aonde o rosto não tem mais expressão, não tem um sorriso. Gente, até um defeito bem feito deixa uma mulher bonita, um homem bonito. Um dente meio torto, às vezes, é um charme. Porque esses dentes que não tem nada de errado, se tiver algum dentista que me perdoe, mas esses dentes que não tem nada errado no dente, não tem nenhum dentinho fora do lugar,
Assim, é umas coisas que a gente, como cristão, a gente não precisa aderir. A gente precisa cuidar da saúde, inclusive eu, que estou acima do peso aqui falando para vocês. Mas é uma questão de saúde, sim, de autoimagem também, sim, mas sem aquele peso do que, não, eu tenho que estar bonita para que o outro veja que eu estou bonita. Eu tenho que estar bonita para minhas amigas verem que eu estou bonita, que eu estou feliz, porque ninguém pode te ver desarrumado, ninguém pode te ver sem maquiagem. Eu vi uma pessoa bonita, linda, perfeita. Eu posso falar o nome porque é famosa mesmo. É da minha idade, de quando eu era do mundo. Sandy da dupla Sandy Júnior. Gente, a Sandy parece um anjo de arrumada, de bonita, de rosto, de tudo que puxou a mãe. A Sandy, ela relatou que, e eu até assisti um vídeo dela num curso que eu fiz, ela não consegue ir na esquina do mercado sem maquiagem. Qual o problema? A Sandy é perfeita, então vai ter eu. Eu falei, gente, a Sandy e eu, gente. Quando eu levanto, então, cai 10 mil ao meu lado e 10 à minha direita. Porque a Sandy tem vergonha do rosto dela. Ela tem que fazer maquiagem todo dia de manhã. Porque ela diz que a imagem que as pessoas têm dela, e ela não quer que as pessoas vejam ela como ela é. Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso é o que Deus não quer para nós, né? Deus não quer isso para nós. Então, não tem a ver com beleza, porque senão a Sandy não teria uma autoestima baixa. Esses dias eu vi um relato também da Fernanda Brum, que hoje em dia está perfeita, mas o dinheiro ajuda, porque quem lembra da Fernanda Brum lá atrás, quem lembra dessas cantoras lá atrás, quando não tinha dinheiro, vai lá no YouTube, lá, pesquisa todas elas, vocês vão ver. Mas sempre foram bonitas. Mas vocês vão ver que houve mudanças, né? O dinheiro traz mudanças. Porém, ela também disse que ela tem a autoestima muito baixa também, ela luta. Ela disse no podcast esse tempo. Por que eu observo isso? Porque eu, Maria, sem mimimi, tá, gente? Minhas amigas, a maioria são tudo branquinha, sem mimimi. Mas eu, Maria Pretinha, sempre achava que eu era feia, né? Quando eu tinha autoestima muito ruim, eu falava, eu sou feia porque eu sou preta, eu sou feia porque eu sou assim, eu sou feia porque eu sou assado. Tinha todo aquele problema que a gente vai alojando desculpa para nossas feridas, né? Eu sou feia porque eu sou pobre, eu sou feia porque eu sou preta, eu sou feia porque eu sou gorda, eu sou feia porque eu sou magra, eu sou feia porque eu sou loira, eu sou feia. E o problema está onde? Na nossa alma. No nosso vaso que está rachado, na nossa alma que está ferida, porque alguém lá atrás, que foram nossos pais, não colocaram na nossa mente que nós somos bonitas, que nós somos bonitos, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então nós não sabemos nos olhar como realmente Deus quer que nos olhemos. Nós não sabemos o valor que nós temos diante de Deus, diante do Espírito Santo. Quando Deus ele olha para nós, ele fala assim, olha minha filha, como ela é linda. Olha o meu filho, como ele é lindo, como ele é lindo. Só que Satanás, ele vem no seu ouvido e fala, olha como você está feio, olha como você está acabado, olha para sua ruga, olha para tua barriga, olha para o seu quadril, olha para você, olha quem é você. Gente, a autoestima, a distorção da autoimagem, a distorção da autovalorização, ela também influencia na nossa vida ministerial, sabia disso? Às vezes a gente acha que é só o problema do jeito de vestir, que é só o problema de ter uma pele saudável, que isso não é importante para crente. Mas tem muitas mulheres cristãs que arrumam muitos problemas dentro da igreja, dentro de ministério, porque ela mesma não se conhece, não se entende, não se aceita.
e ela tem um cargo de liderança, ela tem um monte de coisa que ela faz e ela transtorna todo mundo porque ela mesma não está bem. E ela quer transmitir no microfone, ela quer transmitir no púlpito uma coisa que realmente ela não é e ela nem tem. Ela muitas vezes ela ainda está muito ferida e ela quer curar as pessoas quando nem ela ainda está curada. E isso vai refletir, não tem como se esconder, porque o vaso uma hora realmente vai quebrar na mão do oleiro. É uma coisa assim que não tem como. Não tem como a gente esconder uma ferida por muito tempo. Não tem como. Uma hora vai dar o cheiro ruim ali. Vai dar o cheiro ruim. Sabe? E quando a gente tem autoestima baixa, a gente tem uma tendência a se esconder atrás de dons. Como a gente está no meio de mulheres cristãs, atrás de dons, atrás de cargos. São tantas coisas assim, ruins, que eu mesma já vivi e já vi outras pessoas vivendo no evangelho, na igreja, por ter uma autoestima distorcida, uma autoimagem distorcida, por querer realizar todos os seus sonhos e as suas frustrações no púlpito das igrejas, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A autovalorização, por sua vez, também, ela é a forma com que você se comporta. Então, a gente falou da autoestima, a forma com que a minha alma sente, a autoimagem, a forma com que eu consigo lidar com a minha, até mesmo com a minha estética. A gente pode falar com vocês, Deus cura mesmo. Deus cura mesmo, gente. Hoje em dia, pela misericórdia de Deus, eu olho no espelho e me acho bonitinha, de verdade. Olha, é o Espírito Santo, é gostoso isso. Mas a gente até começou a jogar fora, não, eu tô bonitinha hoje, meu Deus, que gracinha que o Senhor me fez. Eu não tô mentindo, eu não preciso mentir, é Deus na terra. E quando Deus cura, a gente olha para trás e fala assim, gente, por que eu chorava tanto lá atrás quando os meninos falavam da minha boca, da minha orelha, do meu pé, não sei de quê? Por que eu chorei por conta disso? Né? Porque quando a gente está ferida, gente, qualquer triscadinha assim, ó, é só encostar que sangra. Já viu aquele lugarzinho que está inflamado, que você só bate nele ali? Você está com o dedo machucado, mas aonde você vai, alguém pisa nele, você tropeça em alguma coisa e ele sangra. Assim são essas feridas emocionais de autoestima, de autoimagem. Já na autovalorização, é como você também se comporta, como você se posiciona. E uma das características de uma pessoa que não se valoriza, uma dessas características de uma pessoa que não se valoriza, é a pessoa que não sabe dizer não. E como cristão é muito difícil a gente dizer não. Porque as pessoas vão dizer que a gente não tem amor, que a gente não sabe ser solidário. E eu, por ser de intercessão, por estar muito próximo de algumas pessoas de liderança na minha igreja também, eu vejo até mesmo como que os pastores e pastoras sofrem emocionalmente porque eles não podem dizer não, né? Eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu acho um absurdo uma pessoa querer um gabinete com o pastor meia-noite. Meia-noite o pastor tem que fazer um gabinete comigo. Meia-noite, na hora do culto, o pastor tem que fazer um gabinete comigo, porque senão eu vou morrer, ou então eu vou matar alguém na igreja. Tudo gente ferida, com autoestima baixa, com vários problemas sérios, gravíssimos, se não tiver endemoniado mesmo. Então, assim, esse pastor, essa pastora, esse líder,
ele tem direito de dizer não também. Não é verdade? A gente serve a Deus, mas a gente tem direito de dizer não naquele dia que realmente a gente precisa dizer não. Eu falo para minhas amigas assim, a Nilce está ali, minha amiga, né, Nilce? Eu falo. A Rose é minha amiga, mas eu estou convivendo mais com a Nilce, né, Rose? Eu falo, amigas, eu estou treinando não, tanto para mim, de mim para outras pessoas e de outras pessoas para mim. Então, se vocês tiverem que me dizer não, me diga não fica passando a mão na minha cabeça. Se eu falar, amiga, você pode isso, fala para mim que não, eu preciso ir. Nós precisamos treinar um não com as amigas. Amiga, vamos falar de rica, não é o meu caso, eu não tenho carro. Amiga, me dá seu carro. Olha que amiga determinada e valorizada. Amiga, me presta 2.000 reais. Vocês estão entendendo? É um não. Amiga, me presta aquele vestido que você ia vestir na próxima festa, não sei aonde. Não, você comprou, né? Pra você vestir. Nossa, amiga, você tem coração muito ruim, hein? Você não é cristão, não, hein? Nossa, credo, egoísta. Você é muito egoísta. Nem para me prestar 2.000 para me te pagar de 10 vezes. Não quer me prestar o seu carro. Poxa, amiga, brincadeira, hein? Gente, é não. Não. Deus diz não pra gente. Pronto, é não. Não é libertador. Isso é uma pessoa que se autovaloriza, porque ela sabe que o que o outro vai pensar de você não vai mudar a sua essência. E Deus está vendo quem você é. Agora, o que Deus não quer é que você deixe de dizer não e empresta o carro com o coração na mão e fica lá desesperado. E às vezes acaba até uma amizade, principalmente quando é negócio de dinheiro, né? Ai, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha emprestado dinheiro para minha amiga, porque agora eu perdi o dinheiro e perdi a amiga. Quem nunca viveu isso? Se eu soubesse, eu não tinha alugado aquela casa para o meu parente, porque agora ele não quer pagar o meu aluguel. Agora eu perdi o parente e ainda vou ter que processar ele. Se eu tivesse dito não, eu tinha entendido, né? Porque Deus vai te dar a direção para dizer não, quando não é possível. Quase terminando aqui. A pessoa que tem dificuldade de autovalorização, ela tem dificuldade de reconhecer suas conquistas. E ela está sempre se diminuindo, ela não reconhece, né? Todo mundo fala para ela, olha aonde você chegou, hein? Muita gente até usa uma frase, mas assim, Deus sabe, tá, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, nada não, menino, toda honra e glória a Deus. Mas no fundo não é que é toda honra e glória a Deus, não. É que ela realmente não reconhece suas conquistas. E ela está sempre se diminuindo. E ela tem muita dificuldade na sua saúde emocional. Ela não aceita relacionamentos em ambientes onde, digamos assim, eu não vou naquele lugar porque é todo mundo rico. Eu já fui assim, gente. Eu já fui assim. E isso é horrível. Principalmente quando a gente é cristão. Eu não vou naquele lugar porque só tem mulher rica. Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos lá, aquelas mulheres ricas vão orar por nós, vai profetizar na nossa vida e a gente vai sair de lá com a unção da riqueza, gente. Está repreendido esse negócio. Não, eu não vou lá porque eu não tenho roupa. Eu não vou lá porque entendeu? Autovalorização quer dizer então que você não merece estar naquele ambiente. Só aquelas pessoas, entre aspas, de uma classe social melhor que você, para Deus não vê, gente, só a gente que vê isso. Deus, quando olha para o povo, só vê igreja, ele não vê classe média, pobre, ele vê o coração de todo mundo. Então, para ele, nós somos todas filhas, todos filhos, não tem? Nós precisamos valorizar quem somos em Deus, precisamos valorizar quem somos em Deus. Você tem um grande valor para Deus.
Eu estou indo para o final. Falamos da autoestima, da autoimagem, da autovalorização. Você tem um grande valor para Deus. Deus te ama com um amor leal e eterno. Jeremias 31:3. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais que muitos pardais. Lucas 12:7. Sabe, eu não quis procurar tantos versículos bíblicos aqui, porque ia demorar, mas tem tantos aqui, ó. Você foi criado de forma especial. Salmo 139:13-14. Olha só. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu gosto desse versículo porque toda vez que eu penso em rejeição, o abandono da minha mãe, que eu não a conheço e tantas outras coisas, aí eu vou para a Bíblia e a Bíblia diz que, ainda que a minha mãe, tadinha, seja minha doidinha, no ventre dela eu fui tecida. Aleluia. Porque quantas crianças são abortadas, às vezes espontaneamente ou induzidas de alguma maneira no ventre. Então, se eu nasci, se você nasceu, nós não somos um erro do destino. Nós nascemos por um propósito, nós temos valor, independente da nossa cor, da nossa estética, do nosso cabelo. Não, nós temos um valor e esse valor ele é real. E a gente só não está vivendo isso porque a gente muitas vezes não acredita naquilo que Deus depositou no nosso vaso, no potencial que Ele depositou em nós. Nós deixamos com que as nossas comparações com o outro, com a outra, impede a gente de viver o sobrenatural. Ai, gente, se eu pudesse, eu pregava igual a pastora Dorcas. Mas Deus não quer você pregando igual a pastora Dorcas. Deus tem um chamado com ela, Deus tem um chamado com você. Aleluia. Deus tem um chamado, Deus tem um povo para cada um de nós. Eu tenho umas amigas chiquérrimas, terapeutas, psicanalistas. E tem umas 3 delas que já falaram para mim várias vezes, amiga, é do seu jeito. Tem um povo que não vai ouvir a gente. Hoje, Deus me colocou num casulo, no momento eu não estou atendendo as pessoas como eu estava atendendo na época aí. Mas, as pessoas que Deus me usou esses tempos atrás aí, para atender, com ajuda psicológica e espiritual, todas se identificavam com a minha história. Pessoas daquelas favelas, não sei como me achar, daquelas favelas do Rio de Janeiro, Mesquita, sei lá o quê, Nova Iguaçu, pessoas que se identificaram comigo, e tem gente que só vai identificar com a mensagem que você tem. Por isso você precisa se valorizar aqui nessa conferência, porque tem um povo que só vai se identificar com a palavra que vai sair da sua boca. Às vezes a gente fala assim, mas a pastora fulano, o meu pastor Daniel Smith, ele fala uma coisa, gente. Pregue para uma pessoa com a mesma eloquência que você pregaria para 1 milhão. Porque isso é você valorizar o que você carrega. Porque essa única pessoa que Deus colocou para você cuidar, você não tem noção do que ela pode se tornar, o quanto ela pode gerar de frutos, o quanto as pessoas vão ser alcançadas por ela. Então, cada um de nós tem que fazer aquilo que está nas nossas condições de fazer, do nosso jeito, com a nossa estética, com a nossa imagem, com a nossa história, com o nosso jeito, com o nosso sotaque. Não tem que mudar nada, não tem que mudar nada não. Quando eu vim de Minas para o Rio, eu queria falar carioca, ficou horroroso, ficou uma mistura esquisita. Depois eu falei, nossa, está repreendido, eu não falo assim não. Uma vez uma prima minha ligou e ela falou assim, oi prima, oi. Ela falou, credo,
certo, Matilde, tu tá falando desse jeito. Tudo bem. Gente, isso tudo é vontade de ser melhor, mas não é de fora, é de dentro, né? Vocês poderiam ficar de pé, fazendo um favor, assim? A sua força vem de Deus. Aleluia. Você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece. Filipenses 4:13. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31:8. Você é amado e escolhido. Colossenses 3:12. Vocês são o povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. 1 de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Gente, olha quanta coisa, olha quanta coisa. A palavra de Deus está repleta de autovalorização. A palavra de Deus está repleta de mensagens para a sua autoestima. Então, quando Satanás vier dizer para você que você é feio, feia, que você não pode, que você não é capaz, que isso é para todo mundo, mas não é para você, use a palavra de Deus. E finalizando aqui, quando eu finalizar, eu quero pedir para colocar o louvor que eu havia sugerido. A paternidade de Deus. A Bíblia revela que Deus não é apenas o nosso Criador. Ele também é o nosso Pai. Como eu disse para vocês, eu não tive uma boa criação de pai, nem de mãe. Eu não tive imputado na minha mente que eu era linda, que eu era princesa. E por isso eu me sujeitei a diversos tipos de sofrimento. E eu não sabia me relacionar com Deus como pai. Porque eu via Deus como um pai distante e ausente. Assim como eu vi o meu pai biológico, que eu fui conhecer, eu já tinha uns 12 anos. Tem pessoas aqui que talvez veja Deus como pai agressivo, porque o seu pai foi agressivo, ou até mesmo indiferente. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é um pai amoroso, presente e fiel. A hora que a irmã cantou aquele louvor da Gabriela Gomes, eu me entreguei, porque eu faço muito devocional ouvindo esse louvor, porque eu fui curada por Ele. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é mais do que um título, é um relacionamento. Deus não é um pai distante, mas um pai que se aproxima, cuida, corrige e ama sem condições. Oh, aleluia! Eu não faço questão de ficar falando o que eu fiz, o que eu estudei. Eu falei com Deus que eu não quero me realizar nessas coisas, e mandaram fazer tanta coisa para colocar no meu Instagram. O Senhor falou: não coloca nada disso não. Coloca lá assim, simplesmente filha, porque eu quero te usar como uma filha. Eu não quero que ninguém venha até você por conta de um curso. Eu quero que as pessoas venham até você por conta da minha presença na sua vida. Eu quero que as pessoas te achem lá em Lodebar, aonde você estiver. Alguém vai te achar se eu quiser te levar. Mas se eu não quiser te levar para lugar nenhum, você já tem a mim, eu ser filha. Para, não, porque tem a profecia. Ai, meu Deus, por que você vai andar de avião? Por que você vai não sei aonde? Vou te colocar no meio dos grandes. Beleza, mas assim, gente, eu já saí dessa fase. Estar no meio dos grandes é estar aqui, no meio dos filhos, no meio das filhas, adorando a um Deus vivo, sem emocionalismo, sem muita coisa, sem luz, sem holofote, sabe? Sendo real, entregando um culto totalmente racional, sem mentira nenhuma.
carrego. A história que você carrega, você precisa valorizar ela, gente. A história que você carrega, irmã, você precisa valorizar a sua história. Não tenha vergonha. Eu já tive vergonha de contar a minha história, hoje eu não tenho mais. A paternidade de Deus traz identidade, segurança, pertencimento. E quando compreendemos que somos filhos amados, deixamos de viver como órfãos, tentando provar nosso valor. Em vez disso, descansamos no amor do Pai e aprendemos a refletir esse amor para os outros. Eu queria que você colocasse louvor aí, irmão. E eu já vou estar terminando depois desse louvor. A paternidade de Deus cura todas as suas feridas. A paternidade de Deus cura todas as feridas do abandono, da amargura, da rejeição. A paternidade de Deus, ela faz de você alguém importante, não para o mundo, mas a importância está dentro de você. O louvor é da Gabriela Lopes, diz que amados, Gabriela Rocha, diz que amado sou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Eis aí, Senhor, as tuas filhas, Pai, diante da tua presença, Senhor. Se porventura, Pai, existe alguma pessoa aqui, eu falei para o Senhor que se for uma pessoa apenas que o Senhor me trouxe aqui, que através da minha vida, do meu testemunho, essas pessoas, Pai, elas venham a ser tocadas por Ti, Pai. Pode colocar, irmão. Gabriela Rocha, disse amado sou. Só um pouquinho mais baixo. Oh, Deus. Pai, que essa filha tua venha se sentir, Pai, alegre. Que ela venha se sentir amada por Ti, Pai. Oh, Pai, que essa tua filha venha sentir o amor do Senhor, Pai. Que toda a história de abandono venha a ser ressignificada nessa noite, Deus. Que toda palavra negativa que essa pessoa ouvir, Pai, venha a ser neutralizada agora, em nome de Jesus, Pai. Ô irmão, pode colocar lá no cantado mesmo. Oh, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Tenho cantado o louvor. Aleluia. Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus, Pai, para que essa mulher saia daqui nessa noite de uma maneira diferente, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha curar, Senhor, de enfermidades nessa noite, Deus. Que o Senhor venha curar enfermidades psicossomáticas, Deus. Que o Senhor venha curar, Senhor, ansiedade. Que o Senhor venha curar depressão. Que o Senhor venha curar síndrome do pânico, Deus. O Senhor cura, Senhor, qualquer enfermidade. O Senhor não quer curar só o nosso corpo. O Senhor também pode curar a nossa alma, Pai. O Senhor pode, ó Deus, visitar a história dessa mulher desde o ventre da mãe dela, Senhor. Lá no ventre, qualquer palavra negativa, Pai, que foi liberada, seja repreendida agora em nome de Jesus. Oh, o Senhor está te dando força para lutar contra vozes negativas nessa noite. Oh, Satanás é mentiroso. Tudo que ele tem dito para você é mentira. Deus tem uma palavra de verdade para ti. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Ouça a voz do seu Pai. Aprenda a discernir a voz do seu Pai. Isso. Deus diz a verdade sobre você. Somente Deus diz a verdade sobre você. Diga. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que não és o sol, pois eu pertenço a ti. Se você nessa noite entrou aqui e se sente inferior, começa a confessar isso para Deus agora. Começa a dizer: Pai, eu me sinto inferior. Ninguém sabe que eu me sinto inferior, mas eu me sinto inferior e eu não quero sair daqui sentindo isso. Oh, começa a dizer:
filha do rei a partir de hoje. Oh, você é amado. Ainda que você não se sinta assim, você é amado. Oh, aleluia. Pouco menor do que os anjos, você foi criada. Receba nessa noite, aleluia, a palavra do Pai que te diz: filhas, eu amo vocês e eu conto com vocês nesse tempo. Vocês são a geração de mulheres que eu escolho para mudar a história nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer